Davi, põe para mim Romanos 12:1. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Muitas vezes pensamos que a adoração, o Lu cantando e a gente louvando, adorando. Não. A verdadeira adoração é isso que nós estamos fazendo. É vir, é largar dia de chuva, dia de frio, largar o conforto dos nossos lares e vir à casa de Deus. Né? Ao sacrifício que a gente faz, sai de Abateá e vem aqui. Porque a gente sabe que é estando aqui que a gente está agradando realmente Ele, louvando a Ele, é com a nossa presença, é com o nosso buscar a Ele. Amém? Vamos pôr de pé? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, mais um dia, ó Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Primeiramente, lhe agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor nos fez nesse dia, porque eu tenho certeza, ó Pai, que as forças do inferno se levantou contra nós nesse dia, mas o Senhor, com os teus anjos, estava ao nosso redor, nos protegendo, nos guiando. Então, Senhor, eu lhe agradeço, Senhor, por este dia, ó Pai, por estar quase findando o dia e nós aqui estamos vencedores em nome de Jesus. Senhor, que esta noite aqui na Tua presença, Senhor, o Senhor venha usar, ó Pai, nós aqui, ó Pai, o nosso pastor, ó Pai, para falar com o Teu povo, ó Pai, que o Teu Espírito, Senhor, o Espírito Santo venha mesmo, Senhor, nos usar, ó Pai, para falar, ó Pai, não o que a nossa carne quer, Senhor, mas aquilo que o Senhor quer que nós escutamos, Senhor, aquele alimento que o Senhor quer nos dar, ó Pai, que venha de Ti nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. E Satanás, escuta aqui, ó, é em nome de Jesus que eu ordeno a vocês, a toda a força das trevas, todo espírito imundo, espírito de distração, Exu das 7 escamas, eu te declaro vocês amarrados, amordaçados e sem força em nome de Jesus. Pega tudo que é de vocês, solta tudo que é nosso agora e saia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, eu venho neste momento agora aqui também, Senhor, pedir, ó Pai, que o Senhor envie, ó Pai, anjos, Senhor, lá na família, ó Pai, na vida, Senhor, de Bena, Josefa, Valentina, Joselma, Josevaldo e toda a sua família, Senhor, conforme, ó Pai, eles pediram orações para nós aqui, ó Pai. Assim, Senhor, nós colocamos a vida dessas pessoas nas Tuas mãos nessa noite, ó Pai. E que o Senhor venha, Senhor, enviar, ó Pai, um exército de anjos lá na casa deles, Senhor, na família deles. Seja, ó Pai, a luta que eles estiverem passando, ó Pai, que esses Teus anjos, Senhor, anjos guerreiros, Senhor, venham com espadas lá agora, ó Pai, e cortar todo mal, toda a luta, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, para que mesmo, Senhor, pelo WhatsApp ou mensagem, ó Pai, eles venham, Senhor, dar testemunho, Senhor, do que o Senhor vai fazer lá nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus, pois eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, toda obra maléfica, toda obra de Satanás, todo espírito de macumbaria, inveja, olho gordo, que está sobre esta família, espírito de doença, eu declaro amarrado, amordaçado e sem força, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e em nome de Jesus eu declaro a bênção para aquela família,
em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Ou supõe para mim 1 Samuel 17, 48 a 51. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. E Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus, para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com a funda a atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Davi, como diz a palavra, era um jovem, pequeno, não era um Bacos da vida, era um dito mais ou menos. E ali, um gigante, que conforme, acho que na Bíblia não fala a altura dele, né, pastor? Mas era aproximadamente 3 metros, né? É 3 metros. Imagina um homem de 3 metros de altura diante do dito. Você tem quanto de altura, dito? 1,64, quase o dobro de altura, mais ou menos quase o dobro da estatura do Bacos, um gigante, com armadura, uma espada que deveria ser até maior que aquela, e Davi, pequenininho, com apenas uma funda. Quem já viu o que é funda? Todo mundo já viu, né? Como se fosse um estilingue, mas sem gancho. Colocava ali uma pedra, né, e lançava. Com apenas uma pedra, uma funda, Davi venceu o gigante. Ontem, a gente fez um culto na casa da Tainá, e eu oro antes pedindo uma palavra para Deus, e Deus me deu uma palavra sobre tempestade que a gente passa. Sobre o Jesus no barco, a tempestade, e os homens de pouca fé ali, né, que estavam com ele. E hoje eu orei também na hora do almoço, pedindo uma palavra para hoje aqui, e Deus me deu essa palavra de guerra, de luta, mostrando que não é porque nós somos pequenos e as forças do inimigo se levantam com força que nós somos perdedores, não. Davi ali, antes dele ir para a batalha, os seus irmãos, os próprios familiares de Davi, tentaram desanimar ele. Falou: Davi, olha o tamanho do gigante, olha o teu tamanho. Tanto que colocaram até a armadura, né, nele, ele não aguentou com o peso. Você vai enfrentar isso? A família dele desanimou ele. O rei Saul tentou desanimar ele. O próprio Golias, o inimigo, tirou sarro de Davi. O povo que estava ali assistindo, imagina, nós aqui assistindo uma luta dessa. O dito contra o Bacos. Se fosse para a gente apostar, quem que ia apostar no dito e quem ia apostar no Bacos? Eu acho que todo mundo ia apostar no pé do Bacos, né? O Bacos com uma espada, coisa, e o dito com um estilingue na mão. Olha a situação do povo. O povo não acreditava, já declararam a derrota. Mas Davi, põe no versículo 45. Davi, ele não foi por ele. Davi responde, você vem contra mim com espada, lança e dardo,
mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus do exército israelita que você desafiou. Ali ele não foi com a força dele, ele foi com o poder de Deus. E nós, irmãos, nós temos esse poder. Jesus declarou na palavra que em nome de Jesus nós podemos fazer milagres iguais e até maiores que Jesus fez. Então, irmãos, ontem foi dada uma palavra de guerra, de luta lá em Abatiá, e hoje Deus me deu também essa palavra. Pode ser que isso é um sinal que alguém pode estar passando por luta ou alguma luta vai vir sobre a tua vida. Então lembra, quando Golias se levantar contra você, lembra de Davi. Lembra que mesmo você sendo um rapazinho na fé, põe no versículo 33, mesmo você sendo um rapazinho, pode vir um gigante que você vencer em nome de Jesus. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu, você não passa de um rapazinho, e ele tem sido soldado a vida inteira. Golias era soldado a vida inteira. Assim é Satanás. Satanás, desde a fundação do universo, ele é um guerreiro contra nós. E nós, quem somos nós perto de Satanás? Um rapazinho. Só que nós temos o poder maior. Deus nos deu o poder, já nos declarou vitoriosos. Então, quando a luta se levantar, irmãos, lembra de Davi. Lembra do que Davi fez em nome de Deus. E o que nós podemos fazer em nome de Jesus. Então, irmãos, ontem e hoje, Deus me deu uma palavra para nós vencermos. Então, lembre, se alguém aí estiver em luta, ou vier uma luta por esse dia, lembra que você é mais do que vencedor. Vai vir a tua família para tentar desviar. Vai vir amigos para tentar desviar. Vai vir o teu chefe, teu patrão para tentar te desviar. Vai vir o mundo, o povo que está assistindo a tua vida, os teus dias, e vai tentar desanimar, como foi feito com Davi. Mas Davi declarou vitória no nome do Deus poderoso. E você tem esse poder na tua vida, irmãos. Então, coloque a luta debaixo dos teus pés, porque você é mais do que vencedor. Amém? Quem trouxe seu dízimo e sua oferta, traz, irmãos. Se você não trouxe e tem aí alguma moedinha, faz essa luta aí hoje. Faz a tua luta para derrotar o inimigo que está tentando tirar a tua prosperidade também. Pode trazer. Senhor Deus e Pai, que o Senhor venha, ó Pai, estender mesmo, Senhor, as Tuas mãos, Senhor, sobre a vida de cada dizimista, cada ofertante, ó Pai, para que nunca, Senhor, venha faltar nada, ao contrário, Senhor, que venha sobrar, ó Pai, para que possamos até doar, ajudar quem precisa, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua palavra venha mesmo, Senhor, se cumprir sobre a vida de cada um aqui, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, usa nosso pastor. Amém. Agora, Espírito Santo, fala mesmo através da boca dele nesta noite, ó Pai, aqui, traz para nós, ó Pai, através da boca dele, ó Pai, o alimento que o Senhor nos preparou nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. E uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Ti, Jesus.
convidar vocês a fazer uma coisa agora. Vamos dobrar nosso joelho, nós vamos fazer uma oração. Eu vou orar, né? Mas vocês estejam concordando, tá? Se quiser orar também. Mas vamos dobrar o joelho, aonde você está. Toda honra, toda glória e todo louvor nós damos a Ti, ó Pai Celestial. Dobramos nosso joelho diante de Ti, Deus, para reconhecer Tua grandeza, a Tua glória, a Tua força. Tu és o nosso Deus, Pai. O Deus em que nós dobramos o nosso joelho, Pai, é o mesmo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. É o Deus que nos dá o Espírito Santo, que é a Tua pessoa dentro de nós. É o Deus que envia seus anjos, que põe o diabo debaixo dos nossos pés, o Todo-Poderoso. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, e eu quero, Pai, primeiro Te agradecer, Pai. Louvado seja Teu nome pela salvação em Jesus. Quero lhe pedir, Deus, que o Senhor pegue essa eleição nas Tuas mãos, Pai. E não deixa, Deus, nenhum maligno, Pai, prevalecer na obra Tua, Pai, nessa nação. Nós não queremos mais, Pai querido, aquilo que não é Teu no nosso governo. Eu quero, Pai querido, que o Brasil cumpra-se a Sua promessa. Que o Senhor levante o Brasil, Deus, para ser o país do avivamento. O país, Deus querido, que vai avivar a terra, que vai dar alimento, Pai, para os países, Deus, pobres, os necessitados. O país que vai reinar o reino de Deus, Pai. Tua glória. E depois, Jesus, Tu vem logo, Senhor, porque aqui não é o nosso lugar, desde o dia que nós Te aceitamos. Jesus, eu quero Te louvar e Te agradecer por essa noite. Estamos de joelho, Jesus, porque esse é o nosso lugar, é de joelho, Te adorando e clamando a Ti. Senhor, eu quero lhe pedir, Deus, que o Senhor nos ajude a Te conhecer melhor, a desfrutar de tudo que o Senhor conquistou naquela cruz. Nos ajude, Deus querido, nos protegendo e nos guardando do mal, e nos usando, Deus, para desfazer toda a obra do diabo, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, Pai querido, com a Tua presença, com o Seu reino, com os Seus anjos, para a glória de Teu nome. Deus, eu quero colocar diante de Ti, Pai, o Jurandir da Silva, Pai. Laurino, Pai. Laurino, Pai. Eu quero, Deus querido, decretar esse espírito de câncer no pâncreas dele, Pai, que seja agora morto, derrotado, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. E que o Senhor restaure, Pai querido, a saúde desse homem, mas fique bem claro que é o Senhor que fez a obra. Jesus, tudo que o Senhor faz é bom demais, é maravilhoso, mas nada, Pai, substitui a Tua salvação. Eu quero que isso fique claro para nós, Senhor. E depois, Jesus, que nós somos salvos, nada mais deve importar para nós, a não ser a Tua proposta. E a Tua proposta é boa, Senhor, é de nos dar vida eterna, e nos usar, Senhor, para que nós sejamos também servos Teus para ganhar almas nessa terra. Jesus, faz desse ministério um baluarte Teu, Senhor. Faz desse ministério, Senhor, o Teu prazer, Pai. Faz desse ministério, Senhor, a Tua alegria na terra. Faz desse ministério, Senhor, o ministério, Senhor, aonde o Senhor vai poder agir livremente, Pai, trazendo grande salvação e glória, Pai, para esta terra, em nome de Jesus, Pai. Eu Te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Nós vamos ler em Gênesis 1:26. Eu gosto, sabe do quê? De explicar o porquê das coisas. Porque você pode estudar sobre como fazer, né? Como conhecer as verdades de Deus. Vamos dar um exemplo assim. Nós sabemos que nós temos que ler Bíblia. Nós sabemos que nós temos que orar. Nós sabemos agora, né? Vocês ficaram sabendo agora que é fundamental frequentar uma igreja.
E muitas coisas que a igreja, né, a palavra de Deus ensina que nós temos que fazer, não vai ser gostoso você fazer se você não souber por quê. O porquê é o segredo de você ter uma vida de sucesso, alegre, feliz e satisfeito. Então não tem nada que Deus manda a gente sacrificar e dedicar, se o porquê não for algo muito forte, muito tremendo, né? Então, nós precisamos conhecer esse porquê. E nesse versículo, aqui traduz e dá um checkmate, né? Em muitas verdades. Então, nós temos que construir o conhecimento que nós temos de Deus sobre bases de verdades absolutas, para que nós possamos construir certo, né? Construir certo. Então, vamos supor assim, né? Um pedreiro vai fazer uma massa de concreto, então tem que usar lá 2,5 carrinhos e um saco de cimento, 2,5 carrinhos de areia, um saco de cimento e tanto de pedra, né? Então, e tanto de água. Aí você vai descobrir que não pode pôr muita água, senão o cimento não funciona direito. Você vai descobrir que se você pôr mais areia, mais cal, aquilo lá não vai prestar. Aí você vai construir e um prédio, de repente o prédio desaba, né? Daí vai ver por quê? Porque você foi economizar cimento, ou economizou ferro. Então, quando a gente está fazendo algo, a gente tem que saber por quê, né? E se a gente não souber o porquê, a gente constrói e depois pode ter um grande prejuízo, né? Então, eu queria falar uma coisa bem simples hoje, mas eu queria que você gravasse isso. Então, nesse versículo aqui, diz assim, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Olha bem, aí ele disse, agora vamos fazer, né, o homem, os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Aí tem um versículo no Salmo 115, versículo 16, que diz assim, o céu é do Senhor Deus, mas a terra Ele deu para o Filho dos homens. E aí Deus disse para o homem, né? Crescei e multiplicai. E tudo que você dá o nome, assim será chamado. E Deus foi passando. Olha bem, Deus, quando Ele criou o homem, Ele pegou do pó da terra, do barro, um elemento que já existia, e formou o homem. Todas as coisas Ele criou, mas o homem Ele desenhou, Ele formou o homem. Ele esculpiu o homem. E essa escultura que Deus fez ficou parecida com quem? Com Deus. Depois que Deus, Ele criou o homem, fez o boneco parecido com ele, fez uma estátua de barro, Deus pegou e, diga comigo, soprou. Deus deu fôlego de vida e o homem se tornou alma. O que o sopro de vida fez no homem? Deu o que para ele? Alma vivente. Então aqui tem algum segredo, né? Então olha bem, nós somos imagem e semelhança de Deus. Nesse momento, Deus, Ele determinou que nós seríamos Deus na terra. Nós somos imagem e semelhança de Deus para poder... Então Deus deu o planeta Terra para nós. Ele deu o planeta Terra para nós. E aí, né, querido, Ele deu um fardo pesado, uma coisa muito difícil. Por quê? Porque nós temos que ser como Deus na terra. Nós não somos iguais a Deus, porque Deus é Deus, mas nós somos como Deus na terra. E desse momento em diante, Deus não tem mais nada a ver com a terra, mas por meio de nós, Deus quer
ajudar nós a governar a terra, mas é nós que somos Deus na terra. Pegaram isso ou não? Agora um segredo aqui bem interessante. Por meio da terra, entende? Deus manifesta Jesus, porque Jesus se fez carne, corpo. Jesus se tornou matéria. Então, Jesus é a imagem do Deus invisível. Mas Jesus é o quê? Tem corpo. Então, Jesus representa a natureza de Deus física. Então, Deus se manifesta de maneira física através de Jesus. Amém, querido? Agora, olha bem. A palavra alma vivente, a palavra alma, ela foi traduzida do grego por psique. Se eu estiver errado, você me corrija, Raquel. Psique. A palavra psique é a mesma palavra alma. Tanto é que fala psicologia, medicina da alma. E quando Deus soprou sobre o homem, Ele deu alma vivente, então a nossa alma, ela tem relacionamento e contato com Deus Espírito Santo. O Espírito Santo, ele se relaciona com a nossa alma. A pessoa de Jesus, ela tem a ver com o nosso corpo físico. Por isso que a igreja é o corpo de Cristo. Então, Jesus se manifesta através da imagem, que é a estátua que Deus fez, corpo. O Espírito se manifesta através da alma, por quê? Porque soprou, deu alma vivente. Eu estava saindo agora há pouco da loja e eu comecei a adorar a Deus no meu íntimo, né? E eu senti um vulcão de alegria aqui dentro, né? Uma alegria tremenda dentro de mim. E eu já falei assim, Espírito Santo, você é tudo, é demais. E quanto mais vazio você fica de problema, de circunstância. Quando eu falo para vocês, não dá importância, né? Na realidade, para a gente não dar importância às coisas, nós precisamos resolver muitas coisas. Por exemplo, né, o Senhor quer dar dinheiro para vocês, por quê? Porque Ele não quer que vocês se preocupem com o dinheiro. Como Deus sabe que é necessário, então Ele quer prosperar. Por isso que Jesus se fez pobre, para que nós fôssemos ricos. O Senhor também, Ele quer dar saúde para você, por quê? Porque quem tem problema de saúde, fica cuidando da saúde. E Deus quer você livre, para poder adorar Ele. Então você tem que entender, né? Se você ficar cuidando da saúde, você não vai cuidar de ficar cheio do Espírito Santo. Então, o porquê de Deus que é interessante. Agora, olha bem, e por que Deus quer que você tenha saúde, que você tenha dinheiro, e que você tenha paz, que você tenha alegria? Por que Ele quer isso? E é através do Espírito Santo que vem amor, paz, alegria, todas essas coisas, por meio do Espírito Santo. Por que Deus quer isso? Ele quer isso porque Ele quer te trazer ao verdadeiro projeto dEle, que é ser Deus. Filho de Deus é o quê? Então, sempre você fala assim, filho de peixe é? Filho de homem é? Hominho, né? Filho de Deus é? Deusinho. Então, Deus, quando nós aceitamos Jesus, Deus nos dá o poder, quer dizer, o Espírito Santo vem, igual Ele fez Adão, Ele vem sobre nós e nos dá poder. Para quê? Para nós sermos feitos filho de Deus. E agora, através do nosso corpo, a nossa alma vai se manifestar os filhos de Deus. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? Agora preste bem atenção. Quando Deus chama você para agir pela fé, é porque é nós que ativamos o agir de Deus. E nós temos que chamar a existência, entende? É através de nós que Deus traz a existência. Por quê? Porque Ele determinou que a terra seria dos seus filhos, seres humanos. Agora, o homem, quando se desviou de Deus, ele morreu para Deus, ele ficou separado de Deus. Quando você volta para Jesus, você se torna filho de Deus, por meio do quê? Por meio do conhecimento da palavra. Então vamos abrir lá em 2
Pedro capítulo 1, versículo 3, só para você entender. Esse versículo é muito importante. Ele é muito importante. Olha o que diz aqui, ó: o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Entenderam? Ó, desse modo Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que por meio desses dons nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Está vendo que aqui é uma transformação que a gente passa, e é por meio do conhecimento, né? O Senhor dá o Espírito Santo para nós, o poder dele, para nós sermos participantes da sua própria glória e bondade, para nós voltarmos, querido, a sermos deuses sobre a terra, Deus sobre a terra, o próprio Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Quando nós aceitamos Jesus, temos que procurar ser igual a Jesus. Igual a Jesus não quer dizer que você vai começar a ter um trijeito de Jesus, né? Jesus falava mais manso, Jesus era assim. Não, você vai ser você mesmo, só que agora você vai ser como Jesus, você vai viver para a glória de Deus. Jesus, ele disse assim: eu não faço nada que eu não vejo meu Pai fazendo. Então você vai pegar um segredo desse e vai falar assim: o que Deus quer fazer hoje? Eu mesmo, quando eu venho na igreja, eu fico pensando: o que o Senhor quer falar hoje? O que o Senhor quer ministrar hoje? O que o Senhor quer ensinar hoje, né? E aí eu vou ensinar o que Deus quer que eu ensine. Então isso eu estou sendo Jesus na terra, e Deus quer que todos nós sejamos Jesus na terra. Amém, querido? Temos que buscar então o Senhor Jesus para isso. E quando nós estamos fazendo disso, Ele nos liberta do diabo. Quem que é o diabo? O diabo é aquela cobra que enganou Adão. Por causa dele ter enganado Adão, por meio de Adão, ele tomou posse, entende? Do direito de ser o Deus desse mundo. E o homem deixou de ser o Deus desse mundo e passou a autoridade dele para Satanás. E Satanás aí colocou os seus demônios para também governar a terra. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que o homem tome posição. Depois que acabar o nosso tempo aqui, por causa do pecado, a terra está condenada. Aí nós vamos, né, conhecer toda a verdade de uma maneira clara. Hoje nós conhecemos isso em partes, mas na eternidade nós vamos conhecer isso às claras. Mas é muito importante você saber disso. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. A mente e o coração nosso, as nossas motivações, as nossas preocupações, a nossa vontade de ser alegre, feliz, satisfação, os desejos da carne, as paixões do mundo, elas são prisões e cegam a nossa visão espiritual, ao qual nós começamos até a buscar Deus, para Deus resolver nossa vida, nosso problema, para Deus não, né? E o que o Senhor tem, querido, é que Ele quer que você seja rei nessa terra, que você seja governo nessa terra, que você seja usado por Ele nessa terra. E nós sabemos que as leis dessa terra precisam de conquista para você ter uma posição, para você poder impor mais as coisas de Deus. Então vamos buscar a Deus para prosperar, mas com motivo de nós ir embora daqui em paz, sabendo que nós fizemos a nossa missão. Uma coisa que você tem que entender: por causa do pecado, todo filho de Deus passa agora a ter o reino de Deus à sua disposição, mas ele não é mais desse mundo, porque esse mundo jaz no maligno. Esse mundo não tem salvação.
esse mundo e essa vida não tem mais salvação. Nós vamos morrer e vai seguir o seu destino. Se você viver por esse mundo, por essa vida, você vai ser lançado no lago de fogo junto com os condenados. Mas se você pegar a tua vida agora e dedicar ela ao Senhor, tudo que você fizer, você vai sair daqui como um missionário, como um peregrino missionário. E depois que acabar a missão, vai ser igual os heróis de guerra quando voltam para o seu país. Eles vão ser, honrados, vão receber as medalhas, vão ser, condecorados. Glória a Deus. Fala assim, é eu. Fala, é eu. Então, olha bem, você precisa entender que Deus, Ele trabalha em dimensões. Nós, se você for ver aqui essa história lá em Gênesis, você vai ver que o homem, depois do pecado, Deus colocou uns querubins, com espada fumegante, e não deixou mais o homem comer da árvore da vida. Significa que o homem perdeu totalmente o acesso ao mundo espiritual. O homem, o homem natural. Mas quando nós aceitamos Jesus, nós começamos a ter autoridade sobre o mundo espiritual. Então vamos supor assim, Você vê os macumbeiros, feiticeiros, pode ver que para um crente que manja do negócio assim, que busca Deus, para ele, resolve aquilo facinho. Então você precisa compreender as coisas para você ter isso. Porque isso vai vir através do quê? Do entendimento e da prática da palavra. Você vai tendo isso através do entendimento e da prática da palavra. Então eu não venho na igreja só porque eu tenho que, tudo bem que é porque eu quero ir para o céu, mas não é só isso. Eu venho na igreja porque eu tenho que estar na posição ao qual Deus vai ouvir a minha oração. Carmen vai dar um testemunho agora? Amém? Uma semana hoje, eu acredito, na quinta, o segundo dedo da mão amanheceu assim, doendo muito, me incomodando bastante. Aí quando foi na sexta-feira já amanheceu bem inchado. Aí orei, repreendi, Sueli orou, passou uma pomada. Aí quando foi no sábado, essa mão amanheceu assim com umas juntas super inchada, o dedo difícil para mexer, para mover. E eu estava com muito trabalho sábado. Orei, pedi para o Senhor mandar os anjos. Trabalhei das 8 até as 10 da noite, mas foi difícil para finalizar. Confesso que foi muito difícil. Aí tomei um remédio lá para ver se amenizava. Quando foi no domingo de manhã, tinha compromisso com o pastor, nem fui para deixar ele mais bonito, para dar o cuidado nos cabelos, porque não tinha condições mesmo. Segundo dedo que auxilia a tesoura, então, sem chance. E depois, conversando com ele, passei lá, vamos orar, vamos. Aí, ele ministrou a cura, repreendeu. Quando foi mais ou menos umas 2 horas depois, eu já conseguia mexer um pouco. Quando foi no final da tarde, era visível assim, o avermelhidão, aquela parte roxa já estava desaparecendo e eu conseguia já mexer bem legal com a mão. Quando foi no culto, eu me dei conta, no culto aqui no domingo, que eu já não estava sentindo mais nada. E sarou, acabou, desinchou. Só tem uma manchinha aqui. Então, para a honra e glória em nome do Senhor, fui curado. Mais uma vez.
E a unção de cura está ativada novamente, viu, igreja? Vocês aproveitam, porque eu já vi Deus fazendo grandes milagres através até do pastor com essa unção de cura, principalmente através do pastor nas viagens, nos lugares onde fomos. Então, está aqui. Amém? Para a honra e glória do nome do Senhor. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Tem mais alguém que quer dar um testemunho? Acho que é a Sueli mesmo, é isso mesmo. Glória a Deus, né? Agora ela vai dar um testemunho sobre a palavra, tá, gente? Olha bem. É muito bom contar o testemunho na igreja, tá, gente? Isso faz Deus fazer mais milagre ainda para nós contar de novo. O dia que aconteceu esse milagre, veio à mente o que o pastor estava ministrando sobre a transparência, né? E como Deus é zoiudo, né? Eu não sei se alguém aqui lembra, uns tempos atrás, que eu coloquei uns móveis para vender. Até coloquei no grupo. E tinha um guarda-roupa muito velho não, né? Antigo, que ele vale muito dinheiro hoje, né? E eu falei para a mulher, assim, que é uma cliente minha, ela pediu para mim estar vendendo, e eu que ia colocar o preço. E ela falou para mim, eu falei assim, eu vou colocar ele 1.500. Ela falou assim, tá ótimo, né? Eu não ia conseguir vender mesmo. E quando eu passei para a mulher, que eu sabia que ela ficaria, que ela gosta, eu dei para ela o preço de R$1.800. E a mulher veio, ela pagou tudo em cheque, 1.500 e 300 ela pagou em dinheiro. Daí eu falei para ela, pensei comigo, tá, gente? Tô até confessando. Falei assim, justo, né? Eu vendi todos os móveis dela, justo eu ficar com R$300, porque eu falei para ela que era 1.500. Alguém está entendendo? É muito justo eu ficar com esses R$300, porque, né? Na minha cabeça. Não precisava nem falar, né? Nem precisava falar, né? E aí, eu com aquele dinheiro, gente, eu fiquei 2 semanas com o dinheiro da mulher, e a mulher não ia buscar esse dinheiro. E aí, quando chegou o dia, ela falou assim, olha, amanhã eu estou passando aí para pegar o dinheiro. E aí, de noite, já começou, né? O Espírito Santo, cutucado, né? Ele falava assim, é justo, mas não é seu. Né? É justo, mas não é seu. O móvel é dela. Se você vendeu querendo ganhar, mas é dela. Eu falei, tá bom, Espírito Santo, eu já entendi. Aí quando a mulher chegou, ela falou para mim, eu falei assim, olha, eu não vendi seu móvel por R$1.500, eu vendi por 1.800. Ela ficou muito feliz. E automaticamente já veio aquela paz, eu já estava em paz quando eu entreguei, tá, gente? Guarda essa história que eu vou começar a contar outra para vocês complementar o que Deus fez. Do mesmo tanto que o diabo ele vem e rouba 10 vezes mais, Deus dá 10 vezes mais. Amém. Há um tempo atrás, eu já venho pedindo para Deus uma direção sobre o meu trabalho. Quem não sabe, eu sou esteticista, eu trabalho com massagem e está muito, vamos dizer, está muito desmotivado. E eu tenho pedido para Deus uma ideia, alguma coisa para, né, eu ganhar mais, dizimar mais e tal. Então, eu comecei as minhas segundas-feiras, eu comecei a pesquisar. E desde que eu comecei a trabalhar, isso há 20 anos atrás, eu sempre gostei de trabalhar muito com dores, né? Massagem para dor. E eu comecei a pesquisar, e logo apareceu 2 cursos. Um é lá em Campo Grande e o outro aqui em São Paulo. E eu comecei a perguntar valores, datas e tudo. E resumindo, ao total eu vou investir mais ou menos aí uns R$10.000, vamos por baixo. E eu comecei a fazer uma pesquisa de campo entre as minhas clientes. Gente, o que vocês acham? Estou querendo migrar para massagem de dor e tal. E elas, não, top, muito bom. E tem uma das minhas clientes que ela falou para mim assim, Su, vê lá se eles não conseguem fazer 2 cursos, eles abaixam o valor, porque é muito caro cada um dos cursos, são 2 cursos. Se eles não abaixam, né, se eu fizer 2 cursos, eles não dão um desconto, que eu vou te ajudar. Mas eu nunca imaginei que tipo de ajuda era essa que ela ia me dar. Então eu fui, pesquisei, perguntei tudo e mandei para ela. Aí ela falou para mim assim, pode marcar que eu vou te dar um dos cursos. Então, dos 300 que o diabo queria que eu ficasse,
Deus transformou em 3.000, porque um dos cursos é 3.000 reais. Então, assim, foi uma resposta de Deus daquilo que eu estava querendo fazer, né? Tipo assim, Deus, eu não sei se é a tua vontade, eu migrar para uma coisa que eu já faço. Então, assim, aquilo veio como resposta de Deus naquele momento. Então, não tinha como não chorar, não tinha como reviver tudo que o pastor tem ensinado para a gente obedecer, né? Ser transparente, né? Ser certo com as coisas e a palavra. E uma coisa que veio bem forte, assim, tudo que você planta, você colhe, né? E eu creio assim que se Deus está me dando, Deus já me deu tantas coisas, já me deu um carro aqui nessa igreja. Esses dias eu ganhei uma viagem assim que eu não paguei um centavo, foi assim, coisa de outro mundo. E assim eu creio que Deus está, que eu estou colhendo o que eu tenho plantado, né? E por isso que é bom permanecer dentro da palavra do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Aleluia. Glória a Deus. Mas para finalizar essa noite, uma das coisas que nós temos que entender é que nós temos mesmo que desfrutar dessas bênçãos, buscar ser usado por Deus, porque Deus nos criou para governar essa terra. Quando Jesus ele disse assim, né, que se você disser para esse monte, lança-te daqui para o meio do mar, e não duvidar no teu coração, mas crendo que se fará, será assim convosco. Então nós devemos estar buscando as promessas de Deus. Uma coisa que você tem que entender: quando Deus ele fala alguma coisa, abraça, ora, e saiba que se você, igual a Raquel está fazendo os estudos, né, sobre o Davi, Salomão, sobre o Velho Testamento, assim, ó, e fica firme. Por quê? Porque Deus vai cumprir, porque sempre tem o si. Então, se nós estiver fazendo a nossa parte, e você vai no Velho Testamento, você vai ver que é muito importante nós termos comunhão um com o outro, amar, honrar a autoridade, né? Nós temos que buscar dica de Deus, porque muitas vezes as coisas que estão acontecendo na nossa vida, as ruins, não são coisas ruins, são oportunidades que nós temos. É só você buscar a ideia de Deus, Deus muda o teu modo de pensar, você faz daquilo que é uma desgraça, você faz uma oportunidade. Então, por isso que Jesus é luz. Quando nós buscamos a Jesus, que Jesus ele é o Deus Todo-Poderoso que pode agir na terra. Só que ele resolveu não agir ele mesmo, mas ele deu o nome dele, falou: em meu nome, vocês serão igual a eu. Quando Deus criou o homem lá na terra, Deus falou para o homem, né? Vocês são minha imagem e semelhança, e vocês vão ser igual a eu. Aí o que Jesus fez? Jesus veio, nos resgatou, tomou a chave da mão do diabo, tirou o diabo do governo, do mundo espiritual, mas ele não tirou os homens. Por quê? Porque para os homens que ele fez isso, aí ele deu para o homem toda a autoridade, todo o poder. Jesus, antes de subir ao céu, ele falou assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra, e eu vou para o Pai, né? Eu vou mandar o outro. E ele falou assim, né, que em meu nome vocês farão sinais maiores do que eu fiz. Puxa no YouTube, filha, vê se não aparece propaganda, pelo amor de Deus. Mas puxa aquela música da Rosa lá, como é que chama? Heloísa Rosa? É Heloísa Rosa. Eu quero que você preste atenção nessa canção, porque essa canção ela vai falar sobre a carta de João, Jesus despedindo, né? Eu vou preparar lugar para vocês, né? Não se turbe o vosso coração, mas crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas.
Glória a Deus, né? Vosso coração, não se turbe o vosso coração. cante, querido. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, Pai, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas obras maiores Faremos obra maior, gente. Toda a glória é tua, Jesus. Toda a honra é tua, Senhor. Toda a honra, toda a glória é tua, Jesus. Nós estamos, Jesus, te esperando. Nós queremos te esperar, Jesus, triunfando, Jesus. Sim, mas verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Nós te louvamos por essa noite, Pai. Te louvo, Deus, pela presença dos teus anjos, Pai. Te louvo, Deus, pela presença manifesta do seu Espírito, Pai, que ministra cada um, Senhor. Eu te louvo, Deus, meu Pai, porque o Senhor, Pai, é tremendo, Deus. Tu és maravilhoso, Pai. O teu Espírito, Deus, cura a nossa alma. Alamate curicabio, no manina ranate que deitumi, na sunai te colderechei manai, churicambababadabachei. Deus abençoa, Pai, o nosso ministério, Pai, para que ele seja a tua alegria na terra, Deus, em nome de Jesus, Pai. Alamate quebadas. Obrigado, Jesus. Amém, querido. Deus abençoe.